Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em cima da hora. Apresentação: Heraldo Santos. E amigos, bom dia, ouvintes, internautas, todos que nos vêm ouvem aqui pela Rádio da Vila, começando em cima da hora, esta quarta-feira, véspera de feriado, para nós aqui em Santos, feriadão, que amanhã, 7 de setembro, feriado nacional, e para nós, santistas aqui em Santos, dia da padroeira, Nossa Senhora do Monte Santo. Então, quinta e sexta aqui, ó, feriadão, o tempo vai melhorar. Já presentes aqui no estúdio da Rádio da Vila, nossos participantes e comentaristas do programa de hoje. Aqui à minha frente, o advogado Rui Eliseu. Muito bom dia, Rui. Geraldo, bom dia, Décio, bom dia, Gabriel, bom dia, Pedrado na técnica e bom dia a todos os ouvintes da Rádio da Vila. Muito bem. Aqui ao lado também, Décio Couto Clemente, o empresário, o Multishow. Muito bom dia. Bom dia a todos da mesa, os ouvintes da Rádio da Vila. O Multishow tá danado. Pô, outro dia você apareceu fazendo um concerto lá no interior, pô, Americana, sei lá, onde é que era. E por sinal, até que o meu evento do dia 27, um pouquinho da pauta, é sucesso, porque praticamente já está quase tudo esgotado, né? Eu não sei se foi a chamada que eu fiz, que agradou tanto, mas deu certo. Nós estamos praticamente a 20 do evento, né? Já estamos quase todos já vendidos. Que beleza, então. Já deu para tirar o leitinho da criança, né? Que ótimo. Bom, vamos começar já a aproveitar que temos aqui a presença de um advogado e repercutir essa fala, no meu entendimento, um pouquinho desastrosa do presidente Lula em relação ao entendimento dele que voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal poderiam ser sigilosos. A população não precisava saber, a sociedade não precisa saber. O termo usado por ele foi: a sociedade não precisa saber. Eu acho isso muito arriscado e muito perigoso, Rui. Algumas vezes o presidente Lula ele Era fala, melhor ficar calado. ele aborda certos assuntos, né, de uma forma, eu diria, meio que inapropriada, né? Com relação a essa situação, existe quem defendeu, existe quem achou um absurdo, né? Eu particularmente discordo do presidente Lula nesse sentido. Eu acredito que os ministros do STF, por eles terem aquela característica, né, aquela prerrogativa de não serem removidos, eles têm a proteção toda, eles são a vitaliciedade, né, e tudo mais, eles não precisam dessa situação de que o voto deles seja escondido da população. Tem que sim ter o voto, quem votou, como votou. Eu sou, assim, contra a espetaculização, né? A polêmica que se faz, o televisionamento ali, e como se fosse um espetáculo, a polêmica e tudo mais. Mas com relação ao voto, tem que dizer sim quem votou e como votou, para que a população saiba disso. Décio Clemente. Eu tenho uma opinião, não é controversa, nem uma opinião que espelha a atual situação do país com a participação agora da internet. Eu estou passando por isso e o interessante é que a colocação do Lula não é em relação a querer cobrir alguma coisa, não. É muito pelo contrário. É cobrir o Zanin, que foi criticado, né? Foi colocado por ele, está sendo criticado pelos próprios membros do grupo progressista dele. Exatamente. Quer dizer, então, não é que se vacina para poder proteger indiretamente o indicado dele. Agora, ele também está se espelhando nesse posicionamento em relação até à agressão que os ministros estão levando, estão recebendo, até principalmente para os bolsonaristas. E não é a primeira, a segunda vez. O próprio Mendes já teve, o ministro Mendes teve esse problema em Portugal. Agora, recentemente, o
também o Xandão foi a mesma coisa. Então, agora, o que eu digo, assim, em relação à votação secreta ou não? O parlamento, a votação dele é secreta. Então, você, de repente, quer saber quanto o deputado, por exemplo, nosso deputado aqui da Baixada, ele só sabe quando a tribuna pergunta. Eles não se esclarecem, a gente nem fica sabendo. Agora, aí eu falo assim, que eu passo, na realidade, até por um tipo de problema. Por exemplo, eu sou conselheiro no Santos. A minha briga lá para que as eleições e a votação seja presencial. Por quê? Porque qualquer tipo de votação, não é eleição não, votação normal de pauta do Conselho, é feita online. E online é percentual. 80% votou sim, 10% votou não, 30%. Caramba, você não sabe quem votou em quem. Quer dizer, então, e aí você vê onde a pessoa se esconde em termos da votação. Agora, no caso do Conselho ali dos ministros do Supremo, são 11. Quer dizer, 11 votações, 11 votantes. O que, na realidade, o que está acontecendo é que alguma pauta mais polêmica você tem a favor ou contra. E a agressão é que a gente tem que estar condenando. Não em termos da votação em si. A votação em si, ela mais ou menos até já tem mais ou menos uma ideia do posicionamento de cada ministro ali. O problema são o que eu entendi que o Lula quis colocar é que as pessoas estão agredindo. Você falar a seu favor, legal, se for contra, esse não presta. Ao ponto de tentar invadir o Supremo. Estarem com segurança máxima. Os caras não têm mais regalia de ser ministro. Quer dizer, hoje em dia, qual a posição do ministro hoje? O ministro é uma rainha da Inglaterra, que fica no palácio de Buckingham, né? E não pode sair. Quando sai, ou se não, por exemplo, um presidente da República, tipo dos Estados Unidos, tem que sair com um aparato de segurança. Esse é o meu ângulo de ver. Eu não quero dizer que todas as pautas tenham que ser secretas. Não. Algumas pautas mais polêmicas que possam, todas são polêmicas, né? Mas algumas que possam mexer com o povo, em modo geral, ela sim, ela tem que tomar muito cuidado para não esbarrar nos patriotismos de cada pessoa ou radicalismo, tanto de esquerda como de direita. Hoje, quem está pressionando está sendo da esquerda. Numa votação que o Zanin vai tipo que ele troca. O conservadorismo nosso, realmente não aceita. Mas o progressismo, hoje, da esquerda, ela quer que aprove. Quer dizer, então proíbe a pessoa de ter sua opinião. É isso. Bom, mas o risco, por exemplo, de votos secretos, essa coisa toda, amanhã depois a gente expande isso aí para o parlamento. Você lembra muito bem, Rui, que nós já tivemos votações secretas. E até aqui na Câmara de Santos, Sim. votação secreta. Aí não tem cabimento, né? Esse é o grande problema, Heraldo. Eu concordo com o Décio. Mas com relação... Só um minutinho, Rui. Mas aquele problema que teve com o Alexandre de Moraes, lá na Itália, se não me engano, mas ali foi uma questão, por exemplo, dos bolsominions. Não era questão de voto, né, e decisão. Mas a situação, o posicionamento... A situação está muito difícil mesmo. Só vou colocar aqui minha observação ao que o Décio colocou. Eu concordo que o Lula, quando ele falou isso, como eu disse, ele falou de uma forma inapropriada, não é que eu tiro totalmente a razão do que ele disse. É fato que o radicalismo está muito forte. Aconteceu isso com Alexandre de Moraes, aconteceu isso com outros ministros no exterior, quando foram proferir palestras. E aconteceu isso com Alexandre de Moraes, aquela família que inclusive já chegaram as imagens e agora vai comprovar que eles realmente fizeram o que fizeram, né? Aquela família de bolsominions contra o Alexandre de Moraes. Porém, eu penso que isso tem que ser combatido de uma outra forma. Tem que continuar sendo combatido como está sendo combatido esse radicalismo,
Tem que ser punido quem faz uma coisa dessa com uma figura pública como o ministro do Supremo na rua, num restaurante, num teatro, num cinema, na praia. Tem que ser, uma pessoa dessa tem que responder por isso. Mas com relação ao voto de não revelar como votou, isso eu já acho que já meio que... exatamente, obrigado. Pois é, e na questão de voto, o Décio falou que a gente quase não sabe quem votou, essa coisa toda, né? Os parlamentares aqui da nossa região. Mas ontem também teve uma votação polêmica na Assembleia Legislativa, o Rui você deve ter acompanhado, que é o aumento, né, das taxas judiciais de São Paulo. Quer dizer, e a maioria dos parlamentares aqui da região, a maioria votou a favor, concordando. O que isso significa? O Rui vai me ajudar nisso. O sistema de justiça cada vez mais se afasta dos mais pobres. Você, para entrar na justiça, você vai ter que ter muita grana. Muita grana. Aí fala, mas tem a justiça gratuita. Mano, tem juiz que pede certidão de nascimento, casamento, imposto de renda, vacina, não sei o quê. Cartão de crédito. Cartão de crédito, fatura dos últimos 5 anos. Meu amigo, tá. E outra coisa, antes de passar a palavra aqui para os meus amigos, eu acho que o sistema de justiça, você não tem que pagar nada. É que nem escola. Você já pensou na escola pública, você tem que pagar? No posto de saúde, você vai lá no pronto-socorro? Não, você tem que pagar aqui, ó. Injeção é tanto. Né? Medição de pressão, não sei quanto. Mas se tiver um curativo é mais tanto. Por quê? O judiciário recebe verba dos impostos, né? O pagamento de juízes e serventuários é feito com impostos. Por que o cidadão tem que pagar para se servir do sistema de justiça? E outra coisa, Rui, de uns anos para cá, se tornou comum uma ladainha muito grande de juízes. Estão litigando demais. Isso é um absurdo, né? Demais. Isso é um absurdo, né? Brincadeira, né? O cara já tem... O cara que eu falo é o próprio magistrado em si, tá? Com todo respeito à classe. Mas já tem tantas vantagens, tantos penduricalhos, tanta vantagem, e ainda reclamam que tem muito trabalho. Ora as bolas, isso daí é normal. Agora, como você falou, Décio, isso aí é fechar a porta para o pobre ter acesso à justiça. Porque, veja, aumentar as taxas judiciárias é um óbice muito grande para quem precisa chegar às portas do Poder Judiciário para resolver a sua questão, a injustiça que sofreu. Então é lamentável isso, né? Tem que pegar os parlamentares da região e escrachar um por um que votaram nesse absurdo, né? A OAB se mostrou contra, né? A doutora Patrícia Vanzolini esteve lá e tudo, outros parlamentares. Agora, esses parlamentares que votaram a favor têm que escrachar. São sempre os mesmos. É o poder. Poder pelo poder. O que está acontecendo em termos do Estado, eu digo, de São Paulo? O governador Tarcísio, ele é vamos dizer assim, governador não radical, que acena o centro. Por quê? Porque ele está pensando ou na reeleição ou principalmente na presidência da República. Em contrapartida, ele está facilitando para os deputados. Em contrapartida, os deputados, quem tem também que acenar para que a linha esteja colada à linha do governador. E o governador, ele realmente é uma pessoa que ele luta. Vamos dizer assim, ele luta poder pelo poder. Vou dar um exemplo. Aumento da tarifa dos pedágios. Vamos aumentar. Acrescentamos o quê? Vamos acrescentar. Aumento dos impostos do trabalho do juiz. Vamos aumentar. Ele concorda tudo que a classe média alta pede. Exatamente, Clemente. Ele não é socialista. E digo mais para você, completando essa sua fala, esse governador Tarcísio,
que tem gente que tem a capacidade de falar que ele tem uma aura técnica. Esse homem ele não tem nada de técnico, pelo contrário, ele segue apenas a cartilha que dão para ele seguir, ele é um planilheiro, um milico planilheiro que prejudica, que está colocando tudo... Olha, é tanta coisa que esse homem está fazendo na educação, aquele secretário de educação dele, aquele tal de Feder, que colocou aquele absurdo, dizendo, por exemplo, que a Lei Áurea foi assinada por Dom Pedro II, que São Paulo, a cidade de São Paulo tem praia. Quer dizer, é um inapto e um inepto ao mesmo tempo, né? Mas sabe o que acontece? É aquele problema de você tomar o poder pelo poder, sem você conhecer a área e você dividir o teu cargo com pessoas que vai dar o poder de administrar e sem conhecer. Por exemplo, ele não conhecia São Paulo. Para ser governador, ele não sabia onde era a Moca. Ele não sabia que a Moca era de italiano. Isso era óbvio. Ele não conhecia a Pirassununga. Ele só foi mais até Campinas por causa de Viracopos. Então, o que acontece? Quando ele foi eleito governador, que caiu no colo pelo bolsonarismo, pelo grupo bolsonarista, como teve muitos deputados da mesma coisa, o que aconteceu? De repente, ele tem que governar. Ele tem X secretariado. E ele tem uma bancada de 96 deputados estaduais. Falei, como é que eu vou governar com esse povo? Aí eu falei o seguinte, essa bancada tal, vocês querem? Não, eu quero a Secretaria de Educação. E nós temos um ex-deputado que quer ser o secretário. Vocês. Ele nem conhecia, né? Com seriedade, não conhecia. De nomes. Bom, votaram a favor do aumento, nossos parlamentares aqui, ó. Paulo Mansur, sobrinho do ex-prefeito deputado. Né? Que vergonha. Tenente Coimbra. Claro. Isso é um... Calma, Rui. O evangélico. Paulo Correia Júnior. Claro. E a nossa querida deputada, Solange, jornalista, defensora dos pobres. Não poderia ser diferente Solange Freitas. Essa lista aí, né? Olha só. Agora me fala dos 4 aí, quem estava preparado para ser deputado? Tem um deles. O único que votou contra, daqui da região, Caio França. Tá aí. E tem 4, 5 Agora, gestões lá. me surpreende muito a dona Solange Freitas. Eu falo às vezes Rosana, Solange, porque me parece que é tudo a mesma coisa. Então, me confirma, qual das duas que votou a favor? Não, essa é estadual. Assembleia. É Lespe. Tá certo. Solange. A outra é federal. Mas também votaria. Se tivesse, votaria. Contra o povo, ela votaria também. Votaria. São tudo Mas a Solange votou? pelo aumento das taxas. Que absurdo. Então, por isso que eu falei para Pelo você, aumento das ele não taxas. aumentou pelo conhecimento ou experiência jurídica, causídica deles, não. Eles aumentaram porque o governador pediu. Foi. O governador reuniu a bancada lá. Ele falou, vamos Que lá pra cima. absurdo. E os da bala também, todos lá. A bala, então, o outro, você fala. que diz que é da rota lá, Aumento capitão, não sei o quê. foi aumentado os coronéis, tudo foi aumentado o salário. Bom, deixa eu chamar um áudio aqui. Olha, a Operação Escudo é suspensa pelo governo de São Paulo. Já comenta. O governo de São Paulo anunciou o fim da Operação Escudo na Baixada Santista. A notícia foi dada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em uma coletiva chamada Às Pressas, no começo da noite desta terça-feira. Em pouco mais de um mês, a ação policial deixou 28 mortos e entrou para a história como a segunda operação mais letal do estado, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru em 1992. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Defensoria Pública de São Paulo e a Conectas Direitos Humanos entraram na Justiça com uma ação civil pública pedindo que fosse obrigatória a instalação de câmeras corporais em todos os policiais que atuavam na operação. Na semana passada, um relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos elencou uma série de abusos da Operação Escudo e fez mais de 20 recomendações para o governo do estado, entre elas o encerramento imediato da operação. Para Gabriel Sampaio, diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos, a decisão de suspender a operação é resultado das denúncias. Eu tenho convicção que o final da operação vem como uma resposta a uma possível resposta judicial
a ação que foi proposta, seja pelo fato do juiz rapidamente pedir informações. O próprio Ministério Público, depois da ação proposta, recomendou o uso das câmeras, a manifestação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, os relatos e os abusos das denúncias, tudo isso faz com que o governo tenha sido forçado a encerrar essa fase, de Operação Escudo. Segundo o governo do estado, todas as mortes foram resultado de confronto entre as vítimas e a polícia. Mas a Defensoria Pública e a Conectas informam que analisaram os boletins de ocorrência de 25 vítimas e só um trazia a menção expressa do uso de câmeras corporais pelos policiais. Além disso, segundo a Ouvidoria das Polícias de São Paulo, não foram feitos exames residuográficos nas mãos das vítimas de forma que pudesse ser comprovado que elas chegaram a usar armas de fogo. Apesar dos reiterados pedidos da Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança não entregou as imagens de nenhuma das câmeras corporais para a instituição. A operação teve início no dia 28 de julho e, segundo o governo do estado, o objetivo era combater o narcotráfico, mas começou um dia depois da morte do policial Patrick Reis, na cidade do Guarujá. Exames balísticos do tiro que matou o policial mostraram que o disparo foi feito por uma arma de uso restrito às forças de segurança. Na ação protocolada nesta terça-feira, a operação foi comparada ao Esquadrão da Morte e aplicou uma lógica de vingança institucional. Apesar de anunciar o fim da Operação Escudo, a Secretaria de Segurança de São Paulo disse que segue em andamento a Operação Impacto, também na Baixada Santista e com a criação de um novo batalhão na cidade do Guarujá, com 120 policiais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Bom, tá aí, meus amigos. Depois de mais de um mês, aí a Operação Escudo, suspensa pelo governo do estado de São Paulo. E é aquilo que já comentamos aqui. Não somos a favor de bandidagem, muito menos de assassinato de policiais. Quando se assassina um policial, além de tirar a vida daquele agente da segurança, você está cometendo um atentado contra o Estado. Mas daí, a fazer uma operação como essa que fez o governador e esse secretário aí, que o currículo dele é ser da Rota só. E a Rota, para mim, é a pior polícia que existe, desde o seu nascedor. Por quê? Breve resumo. A Rota se notabilizou nos anos de chumbo da ditadura. E onde que ela atuava? Atuava na região do ABC. Saía de madrugada. A Rota tem o mesmo padrão de viaturas hoje, um cinza escuro. Então ele saiu de madrugada, junto às áreas periféricas, junto às estradas e tal, ali, esse sistema cheio de imigrantes, essa coisa toda, patrulhando. Giroflex desligado, ou seja, a viatura totalmente desligada. Trabalhador, coitado, tem que sair de madrugada para ir trabalhar. Um frio desgraçado no ABC. Então o cidadão coloca um capuz, e usa uma sacolinha para levar sua marmita. Arroz, feijão e um ovo que chega frio lá. Verdade? Aí um carro se aproxima e fala, para aí. O coitado olha, não vê nada, vê um carro esquisito, corre e toma um tiro nas costas. Aí no dia seguinte está lá no jornal, confronto, reagiu e morreu. Essa é a Rota para mim. Então, sinceramente. E o que faltou, Rui, no meu entendimento, é o seguinte: assassinaram um policial, muito bem. Vamos usar primeiro a inteligência, depois vamos pegar a equipe de campo e vamos buscar quem para apresentar a justiça. Esse é o sistema de policiamento que se defende e que deveria estar ocorrendo, mas não. Barbarizaram aí, pô. Barbarizaram, e essa Operação Escudo, ela foi norteada, por inúmeros absurdos, inúmeras obscuridades e absurdos, como nunca se viu antes. Primeiro que ela já é a mais violenta desde o Carandiru, 28 mortos, isso oficialmente, fora uns e outros que possivelmente desaparecidos e que a população sempre comenta. Mas a questão é o seguinte: câmeras no peito dos policiais que não funcionaram quando deveriam estar funcionando,
imagens que deveriam ter sido entregues ao Ministério Público e não apareceram no Ministério Público ou demoraram demais para chegar. Ocorrências registradas de uma forma que só mesmo alguém muito ingênuo para acreditar que aconteceram daquele jeito e que vão de encontro ao que moradores das comunidades relataram, na verdade. Como sempre, as ocorrências sendo apresentadas nos plantões policiais sem nenhuma testemunha ocular, sem nenhuma preservação dos locais de crime, contaminando a perícia que poderia ser efetuada para esclarecer o que realmente aconteceu. Enfim, um verdadeiro mar de sangue, um verdadeiro mar de justiçamento com as próprias mãos, é o que parece, é o que nos parece. E nós temos a esperança no coração de que, embora tenha sido encerrada, os responsáveis respondam pelo que fizeram. Não estamos aqui, como você falou, tirando a importância e a lástima da morte do policial, mas, espera um pouquinho, justiçamento, punitivismo, execução, estado de exceção, isso não se justifica num país como o Brasil. Pelo menos não deveria. Então, nós esperamos que tudo o que aconteceu seja apurado pelo Ministério Público e os responsáveis paguem, principalmente quem deu a ordem. E que chegue até esse secretário da Segurança Pública, Derrite, e até o próprio Tarcísio de Freitas. Décio. Tá. Um pouquinho. É tipo de uma matéria que a gente fica meio chateado, porque é a força bruta contra os fracos, né? Dizer que ontem foi suspensa a operação, não é que decidiu, não, vamos parar, não. É que a pressão está cada vez maior, a pressão está internacional, já passou as nossas bandeiras, nossas fronteiras. Então, o secretário do MDI, eu acho, uma pessoa também, para ser secretário, é muito duro, ele não tem todo o conhecimento e toda a base de segurança do cidadão. Existe, em primeiro lugar, a cidadania. Depois, se você vem a força bruta. E atrás dele está um governador que, quando a primeira morte, logo após lá o falecimento do PM, ele saiu em campo de peito aberto dizendo: é isso aí. E normalmente o posicionamento do governador não é esse. É ouvir o secretário e ver como é que está a situação. Não, ele simplesmente abraçou com o secretário, se intitulou "Eu estou fazendo isso", numa posição super radical, de direita conservadora, sabe? Sem olhar. Aí a gente volta, naquele começo da nossa conversa, a gente volta para fugir de uma democracia, do direito do cidadão. Aí você fala assim, esse negócio de recursos humanos. Para recursos humanos, claro que às vezes é exagerado, mas recursos humanos é uma defesa. Fraco. Recursos humanos é defesa do fraco. Quer dizer, não só tinha meia dúzia de câmera na frente. Não tinha ninguém de câmera. A Rota não usa câmera. Ele não usou. Colocou rapidamente agora meia dúzia, porque começou a ter a pressão. Aí nós voltamos no antigo Esquadrão da Morte. E o delegado pegava com mais 2, 3 investigadores e mais 2, 3 de fora da sociedade. Era o açougueiro, era o comerciante, que gostava de ser polícia, e não era polícia, não ser polícia, mas que gostava de ser. Eu lembro muito bem, em São Vicente, eu tinha um amigo que era assim. Ele acordava às 4 da manhã, ia lá encontrar com o pessoal da polícia. Os famosos gansos, né? Os bate-pau, né? Fiscal de quarteirão. Não, e era o cara, era do dinheiro, era do dinheiro. E saía na madrugada com aquela lista atrás para matar. Então, a mesma coisa aconteceu agora com proporções até maiores, porque você, de repente, está com um choque de 400, 500 pessoas. Invadiu uma cidade, cercou a cidade, falou assim, se o cara tiver com cara de pobre, preto, e sem condições de maltrapilho, mete bala nele. Quer dizer, tanto que os 28, pelo menos comprovados que estavam parecidos, estão tudo
classe baixíssima. Pegou o traficante maior? Pegou alguém lá no Jardim Acapulco? Não pegou. Não pegou. Do rap. Riviera de São Lourenço. Não pegou. Pegou os caras que transportam a droga para a Europa? Não pegou. Pegou os caras de molecadinha de biqueira. E a criançada de biqueira é a mesma coisa que formiga, amigo. Exatamente, é isso aí. Você mata 2, 3, tem 5. E eu vou dizer mais para você. Encoraja a molecadinha. Isso que eles fizeram. Encoraja, por quê? Porque revolta. A sociedade de comunidade, ela vive muito de exemplos. Tá? Por quê? Porque a bandidagem vai reconhecer aquele que morreu. A família vai ser amparada. Não a sociedade, não o poder público. Não. É o comando lá que vai amparar. Vai poder dar toda a cobertura. E um detalhe impressionante que vocês não reparam, só esticando um pouquinho para ver. O menino é morto hoje, às 2 horas da tarde, pela polícia, com 4, 5 tiros. À noite, já começa o velório, vem toda a população já com uma camisa, com o rosto dele na camisa. Justiça. Quem fez isso foi você? Você não foi nós. Era um pobre, classe baixíssima. Onde apareceu o dinheiro para mandar fazer as camisas estampado o rosto dele. É o poder. Poder paralelo. Já marcou presença. Já colocou advogado lá, vai ser definido. Não pode deixar. Olha aqui, gostei. É para sua família. Isso. Em compensação do outro lado, por exemplo, o enterro antes do policial antes. Tudo bem, foi atropelamento. Mas parecia regra. Enterro. Todo aquartelado, veio todo mundo. Bombeiro. Quer dizer, então, a sociedade em si, cada um puxando do seu lado, ela está numa guerra de poder, de mandar. Isso é perigosíssimo. A sociedade é democrática que nem a nossa. E vai ter mais desdobramento. Agora, marcado vai estar o coronel secretário de elite e o governador Tarcísio. O resto da vida política dele vai estar marcado isso. Muito bem. Ô Rui, o que está acontecendo lá em São Vicente? Você que acompanha muito de perto as questões que envolvem a cidade vizinha. Lá na área continental, me parece que tem uma invasão lá ou uma deterioração de uma área de preservação por parte do poder público mesmo? Quando você pergunta alguma coisa sobre São Vicente, a gente tem que perguntar se quer que eu fale, comece por onde, porque é tanta coisa para falar, mas você deve estar se referindo a uma ocorrência de ataque contra o meio ambiente feita mais ou menos, acho que é 1 mês e pouco atrás, 1 mês, 2 meses, eu não sei, mas na Angelina Prete, o que aconteceu ali? Caio Amado mandou seus correligionários adentrarem ali um pedaço da Angelina Prete, que fica ali, o acesso que você vem da Ponte dos Barreiros para o Quarentenário, para o Rio Branco, Angelina Prete, aquela avenida. E ele entrou ali, os funcionários, para tentar colocar ali um transbordo, fazer ali um transbordo, um lixão, né? Perto ali a poucos metros do Rio Negro, da nascente do Rio Negro, a poucos metros, enfim, uma área protegida ambientalmente, e entrou ali os caminhões, 10, 20 caminhões, colocando já detritos ali. Foi denunciado, nós estivemos no local num certo domingo de manhã, chamamos a ambiental veio, mandou parar, eles não tinham documentação nenhuma, e no dia seguinte, inclusive, eles tentaram recomeçar. E depois teve um outro cidadão lá, se não me engano foi o Marcelo, que chamam de Marcelo Polêmico, teve lá e impediu também de acontecer, chamou a polícia, teve uma treta, muito bem. Várias pessoas ali, pré-candidatos, o PT, uma porção de coisas chegaram ali na frente e disseram, não, ninguém vai fazer nada contra o meio ambiente aqui na área continental, fizeram uma manifestação na Câmara, fizeram em frente à Prefeitura, mas ninguém não houve uma medida mais pontual, mais efetiva. Nós entramos com uma denúncia no Ministério Público.
A novidade é a seguinte: o doutor Dacal, promotor, parece que tá na mão dele esse procedimento do Ministério Público. Ele chamou o prefeito Caio Amado por 2 vezes para esclarecer o que aconteceu. O Caio Amado até ontem não havia se manifestado. Tá? Isso aí é contumaz na conduta do prefeito Caio Amado. Mas ele pediu também para a CETESB informar se havia autorização, se havia licenciamento, se havia todos os critérios ali observados para que fosse feito aquilo lá. A CETESB se manifestou dizendo que não havia nenhum processo pedindo autorização, licenciamento, enfim, uma coisa totalmente clandestina. Isso me cheira a crime ambiental. Isso ainda está em andamento, mas vai ser, nós estamos ali em cima acompanhando o Ministério Público para que, porque ficou devastada uma área ali, acho que cerca de uns 30 metros de frente para não sei quanto de fundo, ali pelo menos uns de 600 a talvez 1.000 metros quadrados ali foi devastado. Bom, o que a prefeitura quer fazer ali então é uma área de transbordo. Queria fazer. Queria, né? Para o nosso ouvinte, nosso seguidor entender bem, a área de transbordo. É um lixão de transferência. Vai lá, põe um pouco de lixo, aí depois a empresa vai e leva para outro lugar. Porque ele já tinha sido impedido lá no Jockey, ele estava com lixão lá no Jockey, teve que ser paralisado também pelo mesmo motivo. Quer dizer, o cara ele é inimigo do meio ambiente, porque para ele fazer isso sem nenhuma autorização, sem nenhum licenciamento, é uma irresponsabilidade. Principalmente na Angelina Pretz, que ali é pegado praticamente no Rio Negro. Pô. Não, e o mais estarrece, na verdade, é que esse moço se apresentou como um grande gestor público. Ora, um grande gestor público, ele não precisa saber tudo de tudo, né? Mas ele tem que ter noções básicas, por exemplo. Para você instalar um equipamento como esse, você tem que ter as licenças ambientais. Que diabo de gestão pública é esse que ele se diz top do top, MBA, não sei mais o quê? Então, alguma coisa está errada. Será que foi... naquele tempo tinha a chamada... Fazia os cursinhos por correspondência? O que? Universal? Instituto Universal Brasileiro. Inclusive, ele deve ter sido companheiro do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro também fez, parece, o curso pelo Instituto Universal Brasileiro. Isso aí é o certificado que o Bolsonaro coloca na parede detetive. Você ganhava uma carteirinha de detetive. Pois é, que vergonha para a classe dos detetives, né? Pois é, uma classe tão importante. Mas, se você me permite, engatar uma segunda aqui, e na saúde? Ele está tentando fechar o pronto-socorro, ele diz que vai fechar o pronto-socorro do Parque das Bandeiras, dizendo que tem que fazer uma reforma parcial, que não tem necessidade de uma reforma parcial, os moradores estão... como é que eu posso dizer? Estão totalmente desesperados com essa questão com essa determinação dele. Um pronto-socorro que atende de 300 a 400 pessoas por dia e mais de 10 mil pessoas ao mês. E ele disse o seguinte: não, nós vamos fechar. A pessoa que é atendida aqui pode ir de bicicleta lá pro Rio Branco, que é 2, 3 quilômetros lá na frente, ou pode pegar um ônibus, ou pode pegar um Uber, gente que vem da fazendinha, gente que vem dos confins das comunidades, Areião, Portelinha, que são comunidades que não têm décimo, não tem saneamento básico, não tem transporte, não tem saúde, não tem nada. Esse pessoal vai até o pronto-socorro do Parque das Bandeiras para ser atendido, que funciona 24 horas, e o cidadão disse que vai fechar. Muito bem. Ele não ouviu nenhum funcionário, nenhum morador, ninguém, não fez uma audiência pública sequer. E ontem, aí o que acontece? Os moradores se organizaram, entraram com uma representação no Ministério Público, foi instalada uma SEV na Câmara, instalada pelo vereador Jabá. O vereador Jabá está sendo cobrado, inclusive, pela como é que está o andamento dessa SEV, porque fazer SEV para inglês ver não adianta. Fazer SEV para inglês ver não adianta. Então,
o que nos chegou é que ele está muito aborrecido com essa SEB que foi instalada. Nós não estamos nem aí para o aborrecimento dele, mas a questão é o seguinte: ontem ele estava participando do desfile no Rio Branco, desfile de Escolar, cívico. Quando ele viu que a população chegou lá e começou a chamar ele para reclamar e para vaiar, ele desceu rapidinho com medo, foi falar com eles. Só que lá no próximo, na proximidade com a população, ele disse: não, vou fechar. Daqui a uma semana vai fechar. Ele está irredutível. Vai fechar o PS? O PS do Parque das Bandeiras. E o pessoal Mas está isso ali. tem a ver com aquela nova unidade de saúde que o prefeito inaugurou? Aqui já... É bem distante, né? Não. É distante. Tem a ver o seguinte: ele gosta de chamar os outros de politiqueiro, mas é uma pura politicagem que ele está fazendo, porque não tem necessidade de fechar integralmente o pronto-socorro e para fazer reparos, tá? O que caiu lá foi naquele furacão que teve aqui, que a gente pode chamar de furacão, né? Que as telhas da garagem caíram, mas o negócio tá tudo inteiro lá. Só que assim, ele poderia fazer os reparos, o pessoal não é contra os reparos, a reforma, mas desde que deixe a unidade de pronto atendimento funcionando. Porque vai morrer gente, Heraldo. Claro. Vai morrer gente ali. Sem atendimento morre mesmo, claro. E tá por aí, é mais um desmando desse senhor. E olha só, a Câmara aprovou ontem também, a Câmara Federal, o projeto de lei do Desenrola, que também prevê o limite para os juros no crédito rotativo do cartão de crédito, né? Esse projeto traz as regras para o programa Desenrola, de renegociação de dívidas. Muita gente já está se beneficiando desse programa, né? E prevê um limite para os juros do rotativo do cartão de crédito, caso as instituições financeiras não apresentem uma proposta de taxa menor em 90 dias. A matéria foi aprovada de forma simbólica, sem contagem nominal, após o Novo ser o único partido a orientar a bancada a votar contra o texto. Os deputados já haviam aprovado a urgência do tema e foram 360 votos a favor e 18 contra. O que acontece? Se as instituições não regulamentarem essa questão dos juros, que está estratosférico, Rui, o Décio, chega a 400% ao ano, né? Dá mais de 33% ao mês, né? Já bateram o martelo lá, o parlamento, dizendo o seguinte: muito bem, se não regulamentar, é o seguinte, nós vamos fazer o valor a ser cobrado vai ser o dobro do endividamento original. Então, se devia 1.000, o máximo que vamos poder cobrar é 2.000. Acabou. É isso. Agora, os bancos e instituições financeiras estão insatisfeitos, Rui. O pobre, ele vai no supermercado, faz a sua compra do mês ou da semana. Embora as coisas tenham melhorado um pouco os preços, né, das coisas, da carne, dos alimentos, com relação ao governo passado. O leite, o óleo de soja. Mas ainda assim, ele vai e ele paga com cartão 2, 3 vezes, sem juros. Para ele poder, ele vai vivendo assim. Ele vai empurrando. Aumentar os juros é acabar com a classe necessitada, com a classe que precisa dessa forma de pagamento, né? Claro. E então é aquilo, os ricos ficam cada vez mais ricos, banqueiros, operadoras de cartão e tudo mais. E desculpa, mas não tem outra forma de xingar. Essa bandidagem que está lá, que acompanha o voto desse nefasto tal de Lira, presidente da Câmara, é sempre a favor daquilo que prejudica, é a favor dos ricos e é contra os pobres. Resumindo, é isso mesmo. É uma vergonha isso. É triste isso, sabe? Quererem aumentar esses juros ou então dobrarem, como você acabou de falar. É uma coisa que é um absurdo e a gente fica revoltado com isso. Mata todo o assunto. Depois em plenário.
praticamente já está. Já alinhou tudo. Mas é em cima das emendas. Começou no governo anterior. Emenda secreta. Então, você está com. Você. Ninguém vai ficar sabendo. Vai chegar e você pode que é da tua valor. Então, com isso, com esse poder que ele tem das emendas, não quer bilhões, ele vai controlando o pessoal. Agora, o desenrola, na realidade, o desenrola é de 2019, não entra com a dívida que o pessoal tiver, está mais consignados, tal, estava nesse. Interessante falar esse trabalho, tudo para favorecer o banqueiro, que o banqueiro impõe. Tanto que quando foi o consignado do do trabalho, colocar um mínimo de 1,71, se não me engano, bancos chiaram. Por quê? 70% a 80% dos consignados estão na mão de banco particular. Caixa Econômica tem a mínima. O Banco do Brasil também tem mínimo. O Banco do Brasil só trabalhou em cima. Mas é um empréstimo sem risco nenhum para o banco, para a instituição financeira, ou dessa? Totalmente. Não tem risco nenhum. E outra É coisa. diferente de um cara chegar lá, bater na porta do banco lá, pedir um empréstimo e tal, e Eu já tive essa experiência. depois de 4, 5 meses o cara não paga. Não, então, veja só. Eu já tive essa experiência seguinte. Eu consignado 96 meses. Nossa. E é a consignado. Depende da idade, vai baixando. 72. Mas você pega O máximo, né, que você fala. O máximo, 96 meses. Então você pega uma pessoa de 30 anos e vai pro resto da vida ser descontado aquilo. Então é garantido porque é em cima do salário. É garantido, não tem como. Juro, em cima de juro. Aí tu vai no banco e fala assim, olha, filho, assim, aqui tá. A soma tá dando 45. Então pode quitar, fica 43. Não, pelo pouquinho. A divisão é proporcional ao juro. É a divisão da tua dívida. Está contado o juro no início. Por isso está dando 96 meses, um valor alto. É a somatória. Então, para ele, não é interessante ele chegar a você quitar. Não. Entendeu? Você está 45 mil em 96 meses, eu quero quitar agora tudo. Vai sair o quê? Pode ser que seja 12 mil. Não. Continua. Mas não. Ele não deixa. Um outro detalhe do banco, cada vez mais rico, eu tive a experiência num evento que eu fiz. Eu usei um cartão de crédito, uma maquininha minha, meu particular, eventos e tal, coloquei, a pessoa pagando. Até estava acompanhando, olhando assim. Eu comprei, poxa, legal. Quando eu fui ver no dia seguinte em casa, eu fui puxar, se caiu 15, na verdade caiu 14,20. 80%, 80 centavos, é dele. Toda a prestação que for paga no cartão, por isso que eu já tem logística, que você não aceita mais cartão. Paga no Pix, não aceita muito já no cartão. Porque no valor que você está cobrando, o banco tira. O cartão te tira. E a maquininha? Ela tira. Quer dizer, então o banco sempre é favorecido. Por isso que ele usa sempre, ele mesmo controla, trabalha com maquininha, depois esses braços, trazer dinheiro para ele. Ele nunca perde. De jeito, muito pelo contrário. Verdade. Bom, meus amigos, nós estamos aqui nos aproximando aí do feriadão. O programa amanhã é 7 de setembro, feriado nacional, e para nós aqui, santistas, dia 8 de setembro é o dia da padroeira. Dia da padroeira. Então, vamos emendar o feriadão aqui. E tem uma pesquisa aí do Sebrae que indica que 43% dos entrevistados, né, escolhem aqui o litoral norte como o principal destino dos feriados, próximos feriados, não só esse, como todos os outros feriados até o final deste ano. Aí, acredito até que a meteorologia está indicando aí que vai melhorar o tempo a partir de sexta-feira. Então pode ser que nós tenhamos aí, né, o Décio? O sol aí, né? Alguma coisa mais. E sistema Anchieta
Congestionado novamente. Congestionado. O paulista gosta. Gosta. Adora pegar isso para comentar. É. Nossa, eu desci, olha, fiquei 2 horas na Imigrante. Bom, tinha que saiu de cá, viajou. Né? Mas isso faz parte do paulista. O paulista gosta de pegar uma fila, ficar esperando ali no restaurante, então, entrar. O paulista adora esse tipo. Nossa, ele fica feliz. Se não tem, ele reclama. Cadê essa fila? Dia dos Pais, vai pro restaurante. Não presta, o restaurante não tem fila, não presta. Esse restaurante não presta. Fica lá 2, 3 horas. Pelo amor de Deus, não tinha nem paciência de ficar. Não, a fome vai embora. É lógico. Pra dizer, eu fui no restaurante tal, depois contar pro vizinho e colocar lá no Facebook, no Instagram. Hoje é muito isso. Hoje a gente sente que o comerciante de Praia Grande distanciou do comerciante de Guarujá. Guarujá ainda continua temporada. Feriados, temporada. Fora isso, é morto. Praia Grande já não. Já tem vida própria. E a maioria do pessoal sabe baixa para Praia Grande. Mas Praia Grande é uma elitizada, né? Que os quiosques ali da praia não é mais quiosques, são restaurantes. Tem né? aquela parte da Malê ali, que é a Vila Gourmet que falam, né? Que tem uns lugares bons ali. É verdade, é verdade. Mas tem muito. Então, é um dia a dia. Não é mais pessoa que vem. Cara, eu tenho apartamento, vou pra Praia Grande. Farofeiro. Paga aquele assistente, aquele negócio do chão. Acabou. Décio, quando chega de quarta, quinta, tá cheio lá na Malê ali, os pointzinhos ali, os restaurantes. Eu tenho muito músico. Tem programa o ano todo lá. Funciona todo. Que bom, que continue assim. Tem trabalho até mais do que em Santos. Porque aqui é a cidade do proibido, não pode aqui. Só pode estar na cidade. Pelo amor de Deus, é horrível. Mas faz esse negócio, você colocou um cavaquinho, o juiz mora lá em cima. Até onde tem um juiz. Eu não sei quanto tempo juiz nessa cidade de Santos. Eles gostam de morar aqui. E na praia é padre. O padre não deixa, do Carocim pra lá, o padre lá que não deixa. E é dividido, né? Foi assim que fizeram com o carnaval. O padre Xi o padre. Mas lá na porta da praia parou o carnaval porque os padres lá da igreja não deixavam. Ali era aquela concha acústica. É difícil contentar o povo. Carnaval, tiraram da praia. Fizeram lá pra Zona Oeste. Fizeram lá o sambódromo. Não havia os prédios. Os prédios depois. Eles lá os que tem. Sim. Aí o que fala? O morador não quer o carnaval também. Porque esse carro agora aqui na porta da minha garagem, eu não posso entrar. Não. Mas nem tem mais espaço. 2 dias, 3 dias. Os carros agora levantou o prédio. Levantou o prédio. Pois é. Então, aí o povo não quer. Aí já falaram que vão levar o carnaval, sambódromo, para uma área que tem ali da CET, no final na costa, ali para dentro. Tem aquela área. Aonde? Já perto do morro. Já entrando para a garagem. Daqui a pouco vão levar para onde? A solenidade é ali já. Solenidade de dia do samba. Então. É ali. Tem ali, ó. E que na realidade ali era realmente. Era o quilombo ali? Tem o quilombo ali. E ali era a garagem do bonde. Do bonde. Mais bom. Não é que não tem mais bonde. O bonde colocaram lá no Valongo. É Rangel Pestana ali, não? Rangel com a Costa ali, tem é. aquela garagem da CT. Ali pra dentro tem uma área. Vai até a arena. Vai lá pra dentro, assim. Sim, é verdade. Isso. Não, mas a garagem dos bondes tem a bonde que tem. Tá lá atrás. Não, atrás. Mas é um museu só, né? Não. Eu esqueci também não. Aqui onde? Bonde. Tem 2, 3 bondes funcionando e linha turística lá. Não. Tem mais. Aonde? Tem aquele de Portugal, tem restaurante, tá cheio de bonde lá. Tá tudo lá, uma coisa, deixa aí. Já foi no bonde, Rui? Uma vez só. Eu fui uma vez só também, eu no bondinho e... Preciso ir mais. Tinha uma atraçãozinha atrás. Eu acho caro essa... Por isso que eu só fui uma vez. É caro esse bonde. É que nem o Pelé. Tava cobrando, não ia ninguém. Esse bonde tinha que ser uma linha normal, não só turística, porque muitas vezes o cara tá ali no Valongo, ele quer ir lá até o fórum, na praça
Agora tem VLT. Zé Bonifácio. VLT tá indo lá agora. Ele podia pegar o bonde. Pois é. Mas não. O bonde você pega e entra e é só o trajeto, você não pode descer, não sei o que e tal, é turístico. É um passeio, né? É um passeio. Eu até achei que podia. Então, Movimentava um pouquinho aquilo ali. O VLT está indo, João Pessoa. É lá. Falando. E nesse da Madureira. Quando começa? Eu já estou colocando. Mas uns 2 ou 3 anos. Essa gestão. Até essa nova linha lá. Por si só na Campos Melo ficou 2 anos, os comerciantes ali amargaram, jejum desgraçado, muitos até um caso cagado, fecharam as portas e foram eu não sei quem é o Luminado fez esse trajeto aí. Porque você vem desde São Vicente, você tem vindo, vem ali Tararé, pega a Flor de Glicério, Poço Pena, vai até Ponta da Praia. Atende a quantos bairros que é atendido? Mas não, vira à esquerda. Foi pro porto ali. Que não chega no porto. Não, no porto não, ele chega ali na Rodrigues Alves. Na Rodrigues Alves, Quer dizer, nem o porto do Tá atende. longe do porto. Super longe, para o cara pegar a mala. Na realidade não vai a lugar nenhum, então. É o que todo mundo fala, vai do nada a lugar nenhum. E outra coisa, dali da Infelizmente. Conselheiro com Afonso Pena até o último ponto, não para. Como se fosse pra garagem. Todo mundo fala. Né? Parabéns aos envolvidos, né? O que se fala é o seguinte, o VLT tinha que cruzar a cidade na principal artéria, e aí você faz a ligação com micro-ônibus, né? Para movimentação interna. Mas não, fica aí, quem deveria... ônibus, fica aí. Dava para ela ir até a Báltica, o cara mora em São Vicente, que aí no Guarujá, pegava lá e descia ali na Báltica. Ótimo que dá. Mas o que acontece? 4, 5 a mais ia matar. Mas eles entraram para o próprio VLT. Foi licitado e fizeram um consórcio as empresas de ônibus. Eles ganham 2 vezes, porque a situação. Infelizmente é isso. Bom, meus amigos, 9 horas e 8 minutos, a gente vai encerrando aqui a edição desta quarta-feira, véspera de feriadão. Agradecendo ao Rui. Rui, obrigado novamente. Mais uma participação aqui nossa. De nada, eu que agradeço aí sempre a oportunidade. Oportuna e volte sempre que quiser. Obrigado. Tá bom? Décio Couto Clemente também, o nosso comentarista de cadeira cativa aqui. Obrigado mais uma vez, Décio. Até a semana. Bom feriado a todos aí. Eu, na verdade, eu ia passar uns dias em Londres, mas acabei esquecendo a chave do apartamento lá de Londres. Eu vou ficar por aqui mesmo. Pois é, aí não dá tempo de carimbar o passaporte. Dá. Tá certo. Obrigado a todos, tenham todos um excelente feriadão. Até segunda. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora.